Muito bem, então, em termos de plantio, em termos de safra, em termos de meteorologia, estamos evoluindo, mas que houve uma insegurança, isso não há dúvida. Bom, insegurança mesmo está na cabeça e na vida dos produtores rurais lá no norte, no nordeste do Mato Grosso, lá no Alto Araguaia, onde uma questão indígena está ameaçando cerca de 7 mil pessoas naquela região de São Félix do Araguaia, ali do rio Araguaia, onde a FUNAI destinou essas áreas de produção para os índios chavantes, que também está uma confusão. O próprio repórter aqui do Canal Rural, Sebastião Garcia, chegou lá e constatou que não há litígio entre brancos, produtores rurais e os índios chavantes que ali vivem. Até porque os chavantes que querem novas terras que não são aquelas. O problema mesmo está na FUNAI, e é sobre isso que eu falo com o produtor rural, Rogério Arioli, lá de Tangará da Serra, que hoje está em Campo Novo do Parecis. Aliás, o Rogério tem área em Campo Novo do Parecis, onde também existe os índios Parecis, só que lá não existe litígio. Litígio é do outro lado do Mato Grosso. Deixa eu cumprimentar o Rogério. Rogério, muito boa noite, como vai? Boa noite, João Batista. Tudo bem? Prazer em falar com você e com todos os ouvintes do Canal Rural. Você distribuiu um e-mail hoje, na verdade um artigo publicado lá no Notícias Agrícolas, Rogério, onde você chama a atenção da presidente Dilma para intervir na FUNAI, porque no seu parecer o problema está na FUNAI, não nos índios. João Batista, na verdade nós precisamos desmistificar um monte de questões, né? Sim. Uma delas é que o problema é só no posto da mata. O problema hoje é no Brasil inteiro, as ampliações de reservas indígenas, elas não param. A FUNAI continua de maneira irresponsável fomentando o atrito entre produtores rurais e índios, né? E essa questão, aqui no estado do Mato Grosso mesmo, na região de Brasnorte, próximo aonde nós temos a nossa propriedade, também existem dois estudos de ampliação de reservas indígenas que vão desalojar centenas de produtores rurais que adquiriram suas terras de boa fé, inclusive com títulos do estado de Mato Grosso. Ô, Rogério, que é um absurdo. Peraí, quer dizer então que aí em Campo Novo, além desse 1 milhão de hectares, que é a reserva dos Parecis, ainda tem outra reserva sendo pedida? Exatamente, João. Logo mais acima, no município de Brasnorte, nós temos 2 estudos de ampliações de reservas indígenas, grandes, eu acho que perfazem mais de 500 mil hectares os dois, e não existe conflito, não existia nenhum tipo de presença indígena na área, porém, da forma como está sendo conduzido, através dessa ação irresponsável da FUNAI, onde há um vale-tudo, na verdade, viu, João Batista? Há um vale-tudo. Se plantam provas da existência de índios nas áreas, se trocam etnias indígenas para justificar ampliações de reservas indígenas, que nós estamos vendo que não resolvem, porque os índios brasileiros hoje já têm 113 milhões de hectares. 113 milhões de hectares, João Batista. Deixa eu só fazer um adendo aqui. Nós estamos vendo imagens aéreas agora, imagens lá desse posto da mata, que fica ali em São Félix do Araguaia. Propriedades essas, casas essas, escolas, enfim, igrejas que terão que ser demolidas caso a vontade da FUNAI seja imperada. E eles têm essas pessoas que estão aí nessas imagens que eu estou mostrando, Rogério, têm só até o dia 6 de dezembro para decidir o destino das suas vidas, porque a decisão já passou não pelo plenário do Supremo, mas tem uma decisão liminar de um dos juízes do Supremo exigindo que eles saiam dessas áreas. Na verdade, isso acontece aí, como já aconteceu na Raposa Serra do Sol, como está acontecendo no Rio Grande do Sul, em Getúlio Vargas, em vários locais do Mato Grosso do Sul, em vários locais do Mato Grosso. Nós temos a informação extraoficial que são mais de 300 áreas que estão em estudo, em maior ou menor grau, para ampliação no Brasil. Ô, Rogério, você sabe o contrassenso, João Batista. É verdade. A área agricultável, a área usada com agricultura hoje no Brasil, toda a área utilizada com agricultura, são 67 milhões de hectares. Grave esse número, 67 milhões de hectares. As reservas indígenas brasileiras hoje são 113 milhões, é o dobro da área. E a FUNAI quer chegar em 20%. São 13% do território brasileiro hoje já destinado a reservas, e a FUNAI quer chegar em 20%. Isso vai ter um prejuízo muito grande para produtores que adquiriram essas áreas de boa fé. Ninguém tirou índio, ninguém brigou com ninguém. Então isso é necessária uma intervenção da presidenta Dilma na FUNAI, porque esse órgão, infelizmente, não vem cumprindo o papel a que ele foi concebido.
Né? Rogério, agora sim, a gente mostrou crianças, as pessoas que vivem lá no Poço da Mata, e até o momento só deram a ordem de despejo. Até o momento ninguém disse a eles para onde eles vão. Se eles vão ter outras propriedades, outros lugares. Então, aí nós estamos vendo imagens, Rogério, da manifestação do povo ali do Poço da Mata, lá em São Félix, exatamente pedindo a atenção da sociedade brasileira para o destino deles, Rogério. Então nós precisamos mostrar para a sociedade brasileira que o problema indígena não é ampliação da reserva. A FUNAI abandonou os índios. Os índios têm 113 milhões de hectares e passam necessidade. Os Estados Unidos, vou te dar um exemplo, o índio brasileiro tem 18 vezes mais terras do que o índio americano. 18 vezes. E vive infinitamente pior do que o índio americano. Por que isso? Eu acho que a FUNAI tem que vir a público dizer por que isso acontece. Quer dizer, não é o problema de terras. Precisa de outro tipo de atitude por parte dessa fundação. Tá certo, Rogério. Além do que, existem ainda muitas informações de que essas áreas que estão a serem demarcadas estão em cima de reservas minerais e aí causa uma estranheza enorme, mas nós precisamos investigar. Nós precisamos de mais imprensa, precisamos de mais luz nesse assunto, né, Rogério? Porque estamos praticamente abandonados pela mídia urbana que acha que os índios querem voltar a andar nus pelas terras. Ao contrário, os índios, como aí em Campo Novo, querem ser parceiro de vocês, produtores, e usufruir também das benesses da prosperidade, não é isso, Rogério? Na verdade, o índio não é nem ouvido, João Batista. Quem quer que o índio permaneça como um museu humano são os antropólogos, é a FUNAI. O índio não quer isso. O índio que se desenvolveu economicamente hoje, ele quer o progresso, ele quer participar disso. E as aldeias que tem aqui em Campo Novo do Parecis, onde o índio conseguiu se integrar produzindo nas suas áreas, elas demonstram isso. Mas o antropólogo não deixa o índio falar. A grande maioria dos antropólogos e da FUNAI não deixa o índio se manifestar, porque o índio não quer mais essa tutela da forma como ela vem sendo feita, né? E o que é pior, João, e eu gostaria que isso fosse ressaltado, quando o produtor perde a terra dele para uma reserva indígena, ele não tem indenização nenhuma. Ele perde tudo, ele fica com uma mão na frente e outra atrás, e ele vai para uma beira de estrada. Quer dizer, que país é esse que trata as pessoas que trabalham, que querem produzir dessa maneira? O cara comprou, às vezes adquiriu de boa fé um título do estado onde ele está, e ele vai perder tudo, sem indenização nenhuma. Isso é uma barbaridade. Tá certo, Rogério Arioli. Muito obrigado pela sua participação, pelo seu alerta. E fica aí o título do Rogério para vocês lerem no artigo do Notícias Agrícolas, Questão indígena, 2 pontos. Intervém a presidente Dilma. Tá certo, Rogério? Muito obrigado pelo seu alerta e vamos em frente. Ok, muito obrigado. Bom trabalho, João Batista. Ok.